Eu quero louvar e agradecer a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por sua bondade que nos foi demonstrada durante todo esse tempo. Eu quero aconselhá-lo, meu irmão, minha irmã, que estiver me ouvindo, que se você estiver procurando por algo nessa terra, se você está procurando fazer qualquer coisa na terra, então meu conselho para você é procurar Cristo Jesus, porque com Ele você será salvo. Aleluia. Tudo que eu estou dizendo é que você precisa buscar Jesus agora, porque o tempo está chegando, quando você não poderá pegar nenhuma caneta, um pouco de sua propriedade, você não poderá levá-la com você quando o seu tempo chegar, quando a vida nessa terra chegar ao fim. É por isso que eu estou te aconselhando para que você dê sua vida a Cristo, para que quando Ele vier para os seus santos, você esteja entre eles. Então você terá uma alegria eterna que nunca se afastará de você. Na segunda-feira, meia-noite, meu pastor costuma me ligar e muitos de nós, ele nos chama para que nos despertemos e oremos. Então acordei para orar. Não importa quando Ele chama, eu saberei. Estará em intercessão para os membros da sua igreja. Mas nesse dia, eu decidi adorar o Senhor sozinho. Então eu adorava o Senhor sozinho, até que em certo ponto, no meu culto, eu parecia um pouco fraco. Então fui e coloquei parte do meu corpo na minha cama e metade no chão do meu quarto, porque minha cama não era alta. Enquanto eu estava deitado na cama, eu ainda estava orando em línguas, adorando e louvando o Senhor em línguas. Mas de repente, vi que era o amanhecer. O Senhor me disse, antes e depois, quero que fique com 1 minuto. Ele disse, Richard, você ficou com 1 minuto. O Senhor me disse que ficava comigo, que me deram 1 minuto. Então minhas roupas foram mudadas e recebi a roupa celestial. Mas vi uma visão que eu estava sentado na minha cadeira, lendo a minha Bíblia. Eu estava fazendo estudos da Bíblia. Irmãos, o que aconteceu foi tão surpreendente. Eu vi que era um dia de descanso e eu estava estudando minha Bíblia. De repente vi uma escuridão muito espessa no meu quarto. E eu disse, o que está acontecendo? Então eu consegui passar pela escuridão e ir para a minha janela. E quando cheguei lá, tentei e então abri. Para ver o exterior da casa, para ver se este lugar também estava escuro ou era algo que estava errado na sala. Mas para minha surpresa, todo lugar estava escuro. Mas quando olhei pela janela, eu vi alguns anjos brilhantes. Os anjos estavam no céu e mesmo na escuridão eu podia vê-los. Eles estavam segurando suas trombetas e imediatamente eu os vi e começaram a tocar a trombeta. Quando eles tocaram, eu vi crianças, na verdade bebês e crianças pequenas, que voavam para o céu, com alguns poucos adultos entre eles. Todos estavam de branco e, portanto, eu podia vê-los. Eles eram como a luz. Eram muito brilhantes e estavam entrando no ar. Depois de algum tempo cessou. Ninguém estava voando mais e a trombeta também parou. A escuridão parou e voltou, e era de manhã. Quando a escuridão parou e a luz do amanhecer voltou, vi-me que eu estava usando minhas vestes celestiais. Mas para minha surpresa, meu corpo permaneceu como está. Permaneceu um corpo normal. Não era o corpo celestial, como normalmente acontece. Então fiquei um pouco surpreso. Eu ouvi as pessoas gritando, então eu decidi ir lá ver o que estava acontecendo. Quando eu decidi sair, eu vi muitas pessoas gritando e fazendo ruídos lá fora. Quando eu saí do meu quarto, enquanto as pessoas estavam gritando, havia comoção em todos os lugares. Eu saí e vi muitas pessoas correndo para cima e para baixo. Muitas pessoas estavam dizendo,
Meu filho estava mamando no meu peito e de repente ele desapareceu. Meu filho foi à escola e voltou e enquanto eu lhe dei comida e ele estava comendo, ele desapareceu. Meu irmão ou minha irmã, eu estava com ele e ele desapareceu. Então todos estavam falando sobre uma pessoa perdida ou desaparecida. Quando eu saí, eu disse: por que essas coisas estão acontecendo? Então eu fui ao subúrbio, nas proximidades, mas se passava o mesmo. Quando eu fui para a cidade, eu vi muitas pessoas naquela mesma situação, queixando-se umas às outras. Perderam um irmão ou uma irmã que desapareceu. Eles não conseguiam encontrar a pessoa. Eles estavam reclamando, olhando ao redor, procurando seus parentes. Então eu pensei na minha mente: só nessa nação está acontecendo isso? Então eu disse: e os países europeus, os países asiáticos e todo o outro continente? Imediatamente fui rapidamente levado para aquele lugar. E quando eu cheguei lá, vi que as coisas estavam iguais a este lugar também. As pessoas não estavam fazendo o normal. Elas estavam correndo para cima e para baixo, indo para cima e para baixo em todas as direções, assim como estava acontecendo aqui. Eu vi que em todos os lugares estavam assim, na Ásia ou qualquer outro continente do mundo. Então decidi que o melhor era voltar para o meu país. Quando eu disse isso, imediatamente voltei para a minha nação. Quando cheguei, eu conheci pessoas que ainda estavam naquela situação, indo para cima e para baixo, procurando por uma pessoa ou por outra. Então eu conheci essa senhora que estava procurando uma criança, um bebê de 6 meses. A senhora procurava criança em todos os lugares. O Senhor me fez seguir essa senhora em uma casa e a senhora estava dizendo: eu deixei meu filho aqui. Na verdade, eu dei ao meu filho um comprimido para dormir para que me permitisse ter um caso com meu namorado. Enquanto meu marido viajava, mas voltei e vejo que meu filho não está aqui e, portanto, o que eu vou fazer? O que vou contar ao meu marido quando ele voltar? Ela estava chorando e andando para cima e para baixo. Eu vi muitas pessoas, homens e mulheres, trocando suas roupas e depois tirando toda a maquiagem de seus rostos, levando suas Bíblias e correndo indo para várias igrejas. Eles entravam nas várias capelas e oravam. Eles estavam dizendo: o que os cristãos disseram aconteceu. O arrebatamento de que eles estavam falando ocorreu. Portanto, essas pessoas estavam correndo para as várias igrejas. Eles pensaram que talvez haja uma ajuda para eles. Eu fui a uma igreja e vi muitas pessoas na igreja. Eles estavam chorando porque não puderam ir no arrebatamento. Eles estavam chorando que se eles tivessem mudado, poderiam ter ido. Eu fui para outra igreja onde também encontrei uma multidão de pessoas naquela igreja. Eles estavam orando, curvando-se a uma estátua. Eles diziam que era de Maria. Eles estavam rezando para essa estátua. Eles pensavam que talvez ela pudesse ajudá-los, para que eles também pudessem ir no arrebatamento. Quando eu vi o que estava acontecendo, decidi que me retirasse daquela capela onde eles estavam ajoelhados, diante da estátua de Maria. Eu queria ir à casa do meu pastor para informá-lo sobre o que estava acontecendo, para ver o que estava acontecendo. Mas quando cheguei à rua, eu vi que não havia movimento de nenhum veículo. Na verdade, nenhum serviço havia. Sem eletricidade, sem rádio, sem TV, não havia nada. Portanto, as pessoas estavam simplesmente se movendo de um lugar para o outro, sem qualquer veículo. Então eu decidi ir à casa do meu pastor. No caminho da cidade, que é um pouco longe, pela graça de Deus, eu consegui chegar à sua casa. Quando cheguei às portas principais, apertei a campainha da porta e ninguém respondeu. Então forcei os portões, abri e entrei. Quando eu entrei, eu fiz o mesmo no portão principal do corredor. Ninguém estava respondendo. Eu também abri esse portão. Quando entrei na casa, comecei a chamar: pastor, mama. Então eu comecei a chamar as crianças: Filipa. Ninguém estava respondendo. Então eu comecei a olhar nos vários quartos e quando entrei nos quartos eu vi que ninguém estava na casa. A casa estava silenciosa e senti isso instantaneamente. Senti: o pastor e a família se foram, eles me deixaram aqui. Então eu chorava. Acabei de me atirar no sofá do salão e comecei a chorar. Chorei por algum tempo e depois eu decidi voltar à cidade e saber o que fazer depois.
Quando cheguei à fazenda, encontrei um grupo de pessoas, muitas pessoas chegando. Entre eles estavam alguns pastores, apóstolos, líderes e membros da igreja, e todos estavam indo para a casa do meu pastor. Tudo o que eles estavam dizendo era que queriam entrar na casa do pastor, porque ele pregava sobre essa mensagem do fim do tempo. E santidade e justiça, então vamos até ele. Então poderemos ouvir tais mensagens que nos permitirão chegar ao céu. Eu ainda estava de pé naquele lugar olhando para eles, porque eu estava pensando em mim mesmo. Eu não disse nada a eles. Então, quando eles vieram, eles também perceberam que o pastor e a família não estavam ali. Todos começaram a chorar e disseram: "Oh, o homem se foi, ele não está aqui." Todos estávamos no caminho de volta para a cidade. Eu ouvi enquanto as pessoas estavam chorando, porque não encontraram o pastor e a família, mas também eu estava com minha tristeza, pensando no que deveria fazer. De repente ouvi alguém rir, com uma voz profunda. Eu me virei para ver quem era. Era uma pessoa muito alta, assim como Jesus. Seu olhar era como Jesus, mas seu comportamento não era como Jesus. Então, quando eu o vi rindo, senti imediatamente que ele não era Jesus. Eu ouvi dizendo: "Ah, agora o mundo inteiro pertence a mim. Seja o que quiser, eu posso fazer o que quero." Qualquer um que realmente queira se libertar será livre para vir a mim. Ele estava falando, eu percebi que ele não era Jesus. Quando este homem disse essas palavras, imediatamente ele acrescentou: "Isso porque agora eu sou o Salvador. Se você se curvar para mim, você será livre." Quando ele disse isso para muitas dessas pessoas que vieram para a casa do pastor e que estavam no caminho comigo, voltando para a cidade, eles pensaram que realmente era Jesus. Então eles se inclinaram para ele. Imediatamente inclinaram-se para ele e levantaram a cabeça. Então eu vi a figura 666, a marca da besta na fronte. Quando eu vi, eu disse: "Ah, de modo nenhum me prostrarei." Então eu tive que correr por minha vida. Eu decidi correr pela minha vida para evitar o recebimento dessa marca. Eu corri, embora eu estivesse com fome, eu tive que correr e voltar para a cidade. Então eu decidi ir para casa, ir a algum lugar para comprar comida para me alimentar. Mas, irmãos, quando eu fui para casa, eu vi minha TV e não tinha eletricidade na minha casa. Não havia eletricidade em qualquer lugar. Mas quando eu entrei no meu quarto, minha TV que estava no quarto estava ligada, embora não tinha eletricidade. Na televisão, irmãos, o que eu vi, os apresentadores de jornais, eles estavam entretendo as pessoas. Ficaram muito felizes pelo que aconteceu. E eu vi em suas testas que ele tinha a marca da besta. Eles ficaram felizes e depois de algum tempo, eles mostraram uma imagem de um homem que vi na terra, que estava dizendo que ele agora era o Salvador do mundo. Aquele, o próprio Satã. Eles colocaram sua foto na TV e mais tarde vi muitos de seus agentes. Eles têm seus rostos como animais. Eles têm caudas, mas seu corpo se parece com seres humanos. Mas o rosto e as caudas fazem a diferença. Havia muitos. Eles estavam de pé atrás da imagem desse homem. Então eu tentei desligar a TV. Eles estavam mostrando isso na TV. Mas, irmãos, eu tentei desligar a TV, mas não desligava. Então eu deixei. Eu decidi ir pegar dinheiro onde eu guardo no meu quarto. E para minha surpresa, quando eu peguei o dinheiro, vi que a primeira nota tinha a marca da besta, o 666, e a imagem de Satanás no dinheiro. Então eu disse: "Ah, este não é o dinheiro que eu quero." Então eu coloquei esse de lado e peguei o próximo, e também tinha marca. Então joguei todo o dinheiro. Meu dinheiro tinha mudado para o dinheiro do diabo, tendo a marca da besta e a foto dele. Então eu disse: "Estou condenado. Eu tenho que sair e saber o que fazer." Quando eu decidi sair, fui descobrir o que fazer. Saí e vi uma jovem vendendo água gelada. Eu queria comprar uma água gelada dessa menina, mas eu vi a marca da besta em sua testa. As coisas que ela estava segurando estavam todas com a marca. O recipiente em que ela estava vendendo água gelada também tinha a marca da besta sobre ela. Então eu disse: "Não, não. Eu não posso comprar nada dessa jovem." Então eu decidi ir a qualquer lugar onde eu pudesse comprar água ou comida. Mas o que me veio à mente foi ir a uma igreja, onde talvez eu seja aceito em primeiro lugar.
e eles possam me ajudar. Então, a primeira igreja que eu entrei, eu vi alguns irmãos. Eles estavam bem vestidos, os homens também. Todos tinham coberto seus corpos, muito legal. Eles removeram todas as coisas mais. Eles cobriram seus cabelos e removeram todos os acessórios. Perucas, cabelos falsos artificiais que as mulheres estavam usando no cabelo antes do arrebatamento. Eu vi isso realmente. Eles estavam bem vestidos. Mas, irmãos, o que eu posso dizer? Quero dizer que era tarde demais para eles. Eles teriam servido melhor ao Senhor se tivesse feito isso antes do arrebatamento. Mas eles decidiram esperar. Eles ignoraram todas as advertências que o Senhor deu e viveram suas vidas como se fosse para eles próprios, até o arrebatamento acontecer. Antes que percebessem, eles cometeram um erro, mas era tarde demais. No entanto, eles estavam chorando na igreja, tão a sério que eu não tinha ninguém para conversar. Todo mundo estava tão ocupado, orando para que o Senhor tivesse piedade deles ou delas. De repente, enquanto eles estavam chorando e chorando ao Senhor para intervir, Satanás, aquele que vi mais cedo no caminho para a cidade, batendo palmas. Todo mundo se voltou para ele e ele disse: você já viu como seu Jesus te enganou? Você já viu como ele tem sido seletivo? Ele agiu parcialmente, levando algumas pessoas e deixando todos vocês aqui. Você o serviu todos esses anos, mas olha como ele te recompensou. Mas eu, se algum de vocês se curvar para mim, nunca vou tratá-los assim. Eles pensaram que eram bons conselhos e muitos decidiram se curvar a ele. Quando ele explicou que não os tratasse da maneira como o Senhor Jesus os tratou e que se inclinassem a ele, quando todos se curvaram, exceto apenas alguns, eles se curvaram para Satanás. Quando levantaram a cabeça, eles tinham a marca da besta na fronte, 666. Apenas alguns se recusaram a se curvar a ele e tomar a marca. Por isso ele perguntou: então você não vai se curvar para mim? Ele apenas deu um sinal. E seus agentes, cujos rostos são como animais, vieram imediatamente. Eles entraram e aqueles que se recusaram em primeiro lugar a se curvar a Satanás, viram esses agentes de Satanás. Eles entraram, então ficaram assustados e se curvaram também. E receberam a marca de modo que todos receberam a marca. Quando vi que todos receberam a marca, vi que este não era o lugar para mim. Eu tive que fugir para a minha vida, então eu me afastei daquela igreja. Corri para outra igreja, lá também conheci muitas pessoas. Eles estavam bem vestidos agora, porque todos querem vestir-se perfeitamente. Querem vestir-se da maneira celestial. Mas era tarde demais para eles. Eles estavam chorando. Enquanto eles estavam chorando com seus pastores, levando-os a chorar, os pastores estavam no altar chorando seriamente. Ouvimos as palmas novamente, e quando nos voltamos foi o mesmo homem, Satanás. Quando o pastor viu Satanás, ele começou a repreender Satanás. E o pastor disse: você não é o Salvador, você é um enganador. Ele começou a repreender, tentando expulsar Satanás. Então o diabo começou a rir dele. Ele começou a rir dele, ha, ha, ha. Depois de um tempo ele parou de rir e disse: olha, por que você está desperdiçando sua energia? Todos esses anos você me serviu fielmente. Você estava protegendo minhas propriedades. A vida adúltera que você estava vivendo era minha propriedade, que você estava protegendo. E agora que venho recompensá-lo. Por que você está fazendo isso? Quando o diabo disse isso ao pastor, ele começou a perder sua razão. O chão começou a tremer, a Bíblia caiu e o pastor dobrou os joelhos para Satanás. Quando a congregação viu que o pastor santo se curvara para Satanás, todos eles, quase todos, se curvaram. Mesmo alguns deles se curvaram e quando levantaram a cabeça, todos estavam com a marca da besta, 666. As poucas pessoas que recusaram, Satanás sinalizou para seus agentes. Quando os agentes entraram na igreja, como fizeram na anterior, imediatamente viram os agentes, eles ficaram com medo e receberam a marca também. Eu tive que fugir novamente dessa igreja, sair para saber o que fazer depois. É muito prudente, muito sábio. Quem quer ter salvação e aceitar Jesus agora, na verdade, naquele momento, a morte também fugirá do homem.
Os homens estarão à procura da morte, mas nunca alcançarão. Por que estou falando disso? Quando eu fui lá, eu vi muitas pessoas em cima de um prédio muito alto. Eu vi muitas pessoas em pé, na parte superior do prédio. O que eles estavam tentando fazer era lançar-se para baixo para que eles morressem, para que não recebessem a marca da besta. Alguns deles, embora tentassem, eles se jogavam do prédio até o chão, mas eles não morriam. O que vi foi que eles ficavam feridos e eles estavam com muita dor, mas eles não morreram. Mesmo alguns caíram sobre uma parede de cerca que tinha metais perigosos. E isso também não os matava. Eles ficavam feridos. Os agentes do diabo entraram e perguntaram para eles: agora vocês receberão a marca ou não? Porque eles estavam com dores graves. Eles não tinham escolha e disseram: sim, vamos receber a marca. Eles deram a marca para todos eles, a marca na fronte. Quando eu saí daquele lugar, eu cheguei a um lugar que parecia um estádio, um grande terreno onde muitas pessoas estavam orando com seus pastores que os lideravam. Enquanto eles estavam orando, seriamente, chorando, o diabo veio novamente. O que eu quero dizer é que é bom você orar, mas o que é melhor para você é levar uma vida santa e justa, especialmente em um momento como esse, em que estamos. É melhor para você levar uma vida justa e santa. Então, quando Jesus vier, você conseguirá ir com Ele e evitar todos os problemas que essas pessoas estavam enfrentando. O que aconteceu foi que, enquanto oravam, o diabo apareceu batendo palmas. Todos se voltaram para a direção do inimigo. O pastor apontou para Satanás e disse: esse é o meu mestre. Esse é o único que me ajudou. Sozinho, mesmo antes do arrebatamento. Ele é o que tem me dado os poderes para fazer o que eu fiz na igreja para vocês. Todos os milagres que vocês viram em mim, todos vieram dele. Então é bom que ele esteja aqui. Deixe-nos prostrar tudo para ele e dar-lhes a honra necessária. Quando ele disse isso, eles se curvaram para o inimigo. E quando se curvaram, eles receberam a marca na fronte. O que aconteceu foi que as poucas pessoas que se recusaram a se curvar a Satanás para receber a marca, os agentes de Satanás foram sinalizados como de costume. Quando eles entraram, as pessoas que se recusaram a receber a marca, eles os reuniram. Eles vieram de entre eles e reuniram todos em um ponto. Eu não sei onde os agentes de Satanás receberam um ferro quente. A primeira pessoa que se recusou a receber essa marca, eles usaram esse ferro quente na testa. Quando o usaram na testa, eles simplesmente removeram a pele da testa. A pessoa começou a chorar, então eles lhe perguntaram: você vai recebê-la agora? Ele disse sim. Eles colocaram um adesivo na mão e quando eles removeram o adesivo, a figura 666 foi tatuada lá. A próxima pessoa também, que também se recusou a receber a marca, eles tomaram metal muito quente e usaram na garganta desse homem. Quando viu que estavam colocando metal perto de sua garganta, ele disse: não, eu vou recebê-la. Então ele também recebeu a marca. E isso fez com que as pessoas restantes, que foram inicialmente resistentes para receber a marca, também todas as pessoas estavam naquele grande lugar como estádio. Significa que todos receberam a marca. Pela graça de Deus, novamente tive a chance de fugir daquele lugar para ir a outro lugar. Fui para um lugar montanhoso. Eu vi muitas pessoas em uma montanha muito alta. Eles também estavam caminhando por lá. Enquanto estávamos lá, as pessoas estavam chorando por ajuda, orando a Jesus para que as acompanhasse, também para que os buscasse. De repente, Satanás apareceu lá. Quando ele apareceu, ele disse: eu sei que eu sou o que você está procurando, o seu Salvador. É por isso que eu vim. Na verdade, quando as pessoas ouviram como ele parecia, eles pensaram que era Jesus. Então ele disse: todos vocês devem se curvar. Eles se curvaram rapidamente para Satanás, todos eles. Todos receberam a marca instantaneamente. Quando eu vi que receberam a marca, eu tive que fugir rapidamente do topo da montanha. Irmãos, o que eu estou tentando dizer é que naquele dia você pode correr até o topo da montanha para ir orar. Não haverá libertação. É por isso que lemos a Bíblia no Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 em diante. A Bíblia diz que as pessoas vão correr, reis e comandantes, pessoas de bons padrões,
E mesmo o que é muito sério sobre essa escritura é que mesmo os servos estarão entre eles, mesmo as pessoas, aqueles que vivem, estão se recusando a servir a Deus agora. A Bíblia diz que os servos estavam entre eles e eles correram para as montanhas e depois para as estradas, pedindo para que os montes os cobrissem, para escondê-los da ira daquele que está sentado no trono, que é Jesus Cristo. Esse é o momento para que você dê sua vida a Jesus, para que isso não aconteça com você. Eles corriam até o topo da montanha, mas não havia salvação. Eles tiveram que receber a marca da besta. Quando desci daquela montanha alta, fui direto a outra grande igreja. Eu entrei nessa grande igreja e vi que alguns estavam vestindo roupas pretas e alguns estavam com cinza sobre eles. Mas eu quero dizer-lhes que nesse dia todas essas coisas não o ajudarão. Decida agora, porque não há nome no céu e sobre a terra que possa salvar. O Senhor diz que nenhum nome foi dado para nos salvar, exceto o nome de Jesus. Enquanto estávamos nessa capela, eles estavam orando, eles estavam chorando, e de repente vi que eles estavam orando diante de uma estátua de Maria. O demônio Satanás transformou-se nessa estátua de Maria, da maneira exata, e começou a falar com a congregação. Eu sou Maria, aquela que deu à luz ao Salvador. Ouvi seu clamor e meu filho me enviou para vir ajudá-los. Mas antes de você ser salvo, todos vocês devem receber essa marca. Se você conseguir receber essa marca, você receberá a sua salvação. O que acontece é que eles usaram um adesivo. Eles colocaram o adesivo em sua testa e quando o removeram, o número 666 apareceu neles. Eles apenas usaram a mão para esfregar o adesivo e a marca aparecia na pele. Foi o que eles fizeram. As pessoas fizeram uma fila em linha e começaram a receber esse adesivo que continha a marca da besta, 666. Então eu vi que todas as igrejas da cidade, eu vi que os membros haviam tomado a marca da besta. Então eu disse, não, isso significa que eu não posso viver entre eles. Deixe-me ir para minha cidade natal. Então talvez tenha pessoas ali que não receberam essa marca e eu terei paz lá. Senão não conseguirei viver com essas pessoas que receberam a marca. Então eu decidi fazer uma viagem de volta à minha cidade. Irmãos, eu decidi ir à beira da estrada e havia um carro vindo. E o motorista estava dizendo que todas as pessoas que querem viajar para qualquer lugar têm que ter a marca. Quem não tiver, eu não vou levar. Então eu entrei no carro com algumas pessoas que também não estavam com a marca. Enquanto estávamos indo, vimos que o motorista estava acelerando. Ele estava dirigindo na direção de um caminhão que se aproximava. Então todos nós decidimos dizer ao motorista para ter cuidado. Você está dirigindo na direção desse caminhão, que se aproxima, mas o motorista não estava ouvindo, porque ele tinha a marca em sua testa. Então ele não nos escutou. Ele dirigiu a uma velocidade muito alta, de encontro ao caminhão, e imediatamente bateu nesse caminhão. Eu não sofri nada porque eu estava com a roupa celestial em mim. E eu me vi parado por aí na estrada, em algum lugar. Todas as outras pessoas ficaram feridas imediatamente. Os anjos de Satanás chegaram e perguntaram para eles se receberiam a marca ou não. Eles disseram, bem, nós vamos receber isso. Então eles deram a marca a todos eles e eu tive que correr para salvar minha vida. Enquanto eu estava parado no caminho, eu estava procurando um carro para me levar à minha cidade. Então eu parei um carro e vi que o motorista tinha a marca da besta nele. Então eu dei um sinal, pode ir embora, eu não vou me juntar a você. Então ele foi embora. Comecei a andar na estrada e vi outro carro chegar. Quando este carro também estava chegando, parei o motorista. Eu vi que ele não tinha marca em sua testa, então eu pensei que era um carro genuíno. Então eu decidi entrar no carro. Quando eu entrei no carro, olhei para o motorista, sorri para ele, ele também sorriu para mim. E havia outros no carro que também não tinham marca. Fiquei feliz, mas à medida que íamos adiante, ocorreu algo. Eu olhei ao redor do motorista. Talvez ele não tenha a marca na testa, mas ele pode tê-la em algum lugar. Então, enquanto eu estava olhando ao redor dele, a marca estava na mão dele. Eu disse a mim mesma, então ele também é um deles. Então eu disse ao motorista, pare, e todos os passageiros disseram, por quê? Eu disse-lhes o motivo e todos se juntaram a mim para pedir ao motorista para parar o veículo. Mas o motorista não se portava. Ele estava acelerando quando pedimos para ele parar. Ele estava indo a uma velocidade muito alta e ele foi para uma ponte em um rio muito alto.
Ele bateu nessa ponte e o carro saltou e caiu no rio. Quando o carro se afogou nesse rio, comecei a nadar. Cheguei à margem do rio. Os outros passageiros também tentaram. Eles nadaram, mas eles lutaram muito antes de chegar a esse ponto. Então, quando chegaram à margem do rio, eles estavam cansados e haviam engolido muita água. O que aconteceu foi quando eles chegaram à margem do rio, estavam fracos. Imediatamente os agentes de Satanás vieram e perguntaram se eles receberiam a marca ou não. Eles disseram, bem, vamos recebê-la. Então eles receberam a marca e eu tive que correr novamente. Eu atravessei um mato e quando entrei no mato vi pessoas escondidas nos arbustos. Então fui e me escondi com um certo homem em um ponto particular. Mas enquanto estávamos lá, eles até que nos descobriram, um veio e nos perguntou, você receberá a marca ou não? O homem que estava comigo respondeu, eu vou recebê-la. Então eu vi que todas as pessoas lá decidiram receber a marca. E eu tive que correr novamente. Quando corri, cheguei à minha cidade e entrei na minha casa. E vi que um dos meus tios havia recebido a marca. Um dos membros da minha família recebeu a marca. E ele disse que não poderia ajudar ninguém que não tivesse a marca. Então todos da família também decidiram marcar. Eu também vi que eles aceitaram os adesivos e receberam a marca. Então quando eu vi que todos os membros da minha família tinham recebido a marca, eu disse, então esse é meu fim. Eu estou acabado. Eu tenho que correr. Então eu decidi fugir de casa para ir a qualquer outro lugar que talvez seja mais seguro para mim. Eu corri de minha casa e decidi ir para um terreno mais seguro. Ao passar, vi uma casa em uma periferia da cidade, estava vazia. Então eu decidi ir a essa casa, que estava vazia nos arredores da cidade. Quando eu teve um homem, a esposa e as crianças que estavam se escondendo perto de um sofá, eles me chamaram. Eles me pediram para me esconder, então eu também fui e me juntei a eles. Eles não receberam a marca, então me juntei a eles. Nós estávamos todos escondidos lá. Mas por um momento nos voltamos e ouvimos alguém aplaudindo. Quando olhamos era Satanás batendo palmas. Ele disse, por que vocês estão se escondendo? Porque vocês não querem receber a marca para que vocês tenham a paz? Mas o homem da casa disse, nós não vamos receber a marca hoje ou amanhã. Quando ele disse isso, imediatamente Satã deu um sinal. Seus agentes se aproximaram. Eles arrastaram esse homem para frente. Eles usaram uma grande lâmina e eles seguravam ele e removeram sua pele. Eu podia ver o crânio do homem com sangue escorrendo. Tanto que quando a esposa viu o que aconteceu com o marido, a esposa estava com medo. A esposa decidiu, junto com as crianças, receber a marca, para evitar que fossem feridos. Então, imediatamente, eles receberam a marca e foram livres. O homem ainda insistiu, dizendo que ele nunca receberia a marca. E os agentes de Satanás arrastaram o homem para um certo lugar. Enquanto eles estavam arrastando o homem, eu tive a chance de fugir. Imediatamente afastei-me da casa e Satanás gritou, esse é o homem que está me vendo. Traga ele para mim. Eles estavam me perseguindo enquanto eu estava correndo. Cheguei a um lugar onde conheci um jovem e ele me disse, venha, eu posso ajudá-lo. Nós estávamos correndo até eu chegar a um lugar, o jovem me disse, você não pode ir mais, você não pode sair. Quando esse jovem segurou minha mão, eu estava lutando para me livrar de suas garras. Tudo que vi que ele era um dos agentes de Satanás. De repente, esse homem se transformou no mesmo animal, igual aos agentes de Satanás. Então, um forte vento me tirou dali, quando eles estavam prestes a me agarrar, e me levou ao ar. Então, de repente, eu ouvi uma voz. Richard. Então, eu entendi que era o Senhor. O Senhor me disse, esse é o minuto que eu lhe disse que será o arrebatamento. Então, eu entendi o que o Senhor me contou a respeito de um minuto. Que um minuto foi para eu ver tudo o que aconteceria no arrebatamento. E um minuto foi para me mostrar tudo o que aconteceria depois do arrebatamento. Então foi o que eu vi. Enquanto eu estava indo para o céu, eu estava prestes a entrar na nuvem.